A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 14 de agosto. Henrique Vieira alerta que o fundamentalismo religioso se transformou em um projeto político de poder e aponta riscos para a democracia, o Estado laico e os direitos humanos. Proifes participa do 20º Encontro Nacional de Aposentados e Pensionistas em mais uma mobilização pelo fim do que as entidades classificam como confisco previdenciário. Cinedebate promovido na UFRN coloca em discussão a formação de professores e os desafios contemporâneos da docência. Progesp oferece novas ações de desenvolvimento para docentes e técnicos administrativos da universidade. Cartilha Digital EBTT reúne informações importantes para professores da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico. Atenção docente, criminosos continuam tentando aplicar golpes utilizando o nome da nossa entidade. A Adurni Sindicato realiza mais uma edição do projeto Um Livro, um Autor. Cartilha Digital da Saúde Docente reforça a importância da prevenção e do cuidado com quem ensina. Clube de Leitura da Escola Multicamp de Ciências Médicas abre inscrições para concurso de contos sobre memórias, personagens e paisagens do Seridó. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurni Sindicato. Religião é parte importante da experiência individual e coletiva de milhões de brasileiros. Mas o que acontece quando a fé deixa de ocupar apenas o campo das convicções pessoais e passa a ser utilizada como instrumento de um projeto político de poder? Essa foi uma das questões centrais da mais recente edição do projeto Na Trilha da Democracia, realizada pelo Adurni Sindicato nesta semana. O convidado foi o pastor, teólogo, historiador, cientista social e deputado federal Henrique Vieira. Ao longo do debate, o parlamentar analisou o crescimento do fundamentalismo religioso cristão no Brasil e sua aproximação com movimentos políticos da extrema-direita. Criado em 2016, o projeto Na Trilha da Democracia se consolidou como um dos espaços de discussão política e social promovidos pelo Adurni Sindicato. Ao longo desses anos, a iniciativa tem reunido diferentes vozes para refletir sobre democracia, direitos humanos, cidadania e os grandes temas da vida nacional. E o que Henrique Vieira disse sobre a relação entre fundamentalismo, política e democracia, a gente confere agora na reportagem de Rebeca Oliveira. O Adurni Sindicato realizou nesta semana mais uma edição do ciclo de debates Na Trilha da Democracia. Transmitida ao vivo pelo canal oficial da entidade no YouTube, o evento teve como convidado o pastor, cientista social, teólogo, historiador e deputado federal Henrique Vieira, que ministrou a palestra Fundamentalismo Religioso e seus impactos para a democracia. A atividade marcou um novo formato para o projeto, realizado pela primeira vez exclusivamente de forma virtual, e reuniu professores, estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e comunidade em geral para debater a escalada do extremismo no Brasil. Na abertura oficial, o presidente em exercício do Adurni Sindicato, Dimitri Taurino, destacou a urgência de debater o tema no atual cenário político do país. O atual período político, marcado pelo extremismo e por posturas fundamentalistas, em especial as religiosas, tem desafiado a sociedade a lutar pela defesa de nossa ainda jovem democracia. Defender o Estado democrático de direito pressupõe um modelo político em que o poder emana do povo, conforme consignado em nossa Constituição Federal, mas que ao mesmo tempo também pressupõe o estabelecimento de limites para assegurar os direitos de cada cidadã e cidadão brasileiro. Nesse sentido, a defesa da democracia também tem como pilares fundamentais a garantia dos direitos humanos e o respeito à diversidade, sobretudo à laicidade do Estado.
A mediação foi conduzida pela diretora da entidade, Fernanda Gugel, que reforçou a importância do Na Trilha da Democracia como um espaço contínuo de resistência, formação política e mobilização social da categoria docente. Iniciando sua exposição, o deputado Henrique Vieira fez uma distinção didática central. O fundamentalismo não deve ser confundido com a religião ou a fé em si, mas sim compreendido como uma forma específica e intolerante de vivenciar a religiosidade. Henrique explica. Portanto, eu começo dizendo que o fundamentalismo religioso é uma forma de experimentar a religião, portanto, tem uma diferença entre religião e fundamentalismo religioso. Por isso que eu estou sendo repetitivo, dizendo que o fundamentalismo é uma forma, não a única, de experimentar a religiosidade. E que esta forma aponta para uma verdade absoluta e inquestionável que não consegue celebrar a diversidade humana como uma riqueza a ser protegida. Aquilo, portanto, que escapa desta verdade moral, comportamental e doutrinária é um problema a ser corrigido, um mal a ser convertido ou um mal a ser eliminado. O fundamentalismo religioso, ele também organiza não apenas o pensamento, o raciocínio, o intelecto, os conceitos. O fundamentalismo religioso molda, modela afetos, sentimentos, paixões. É importante também entender que o fenômeno religioso como um todo, ele organiza a subjetividade das pessoas. Portanto, tem a ver com o pensamento e o sentimento, tem a ver com conceitos, mas também paixões, afetos. O fundamentalismo religioso é uma força estruturante do sentido de vida das pessoas, dos indivíduos no geral. Vale dizer também que o fundamentalismo religioso, ele vem se traduzindo nos últimos anos, e aqui eu vou me aproximando mais do tema deste nosso encontro, o fundamentalismo religioso vem não apenas organizando a subjetividade ou a visão de mundo de indivíduos, grupos e comunidades religiosas. Não. O fundamentalismo religioso vem se traduzindo como projeto político de poder. E este salto é muito importante da gente perceber e ele, sobretudo, é que ataca frontal e gravemente a democracia. Segundo o deputado Henrique Vieira, nas Américas o fundamentalismo religioso atua como centro gravitacional da extrema-direita. Sobre o pretexto da travessia de uma batalha espiritual entre o bem e o mal, constrói-se uma linguagem bélica que desumaniza o adversário político, deslegitima minorias e transforma a área pública em um campo de inimizade e necropolítica. Henrique aprofunda. Então, isso traduzido na política é batalha. Isso traduzido na política é guerra. Isso traduzido na política é a produção não do adversário no campo das ideias, é a produção do mal personificado, é a produção do inimigo. É uma frase da Michelle Bolsonaro, cheia de suposta devoção e piedade. Vamos formar o exército do bem para libertar o Brasil do mal. Olha só, exército é guerra, bem, tem um contorno religioso, moral que eles definem. E quem não está dentro desse código, dessa estrutura, desse comportamento, é o mal. Portanto, o fundamentalismo religioso e a extrema-direita transformam a política num espaço de hostilidade, produção permanente do inimigo, do mal personificado, que deve ser, de alguma maneira, derrotado e eliminado. É uma linguagem bélica espiritual. É a legitimação de uma violência em nome de uma verdade absoluta, de uma
suposta piedade. Afinal, é em defesa do bem. Afinal, é em defesa, no limite, não de uma ideia, não de uma visão política, não de um posicionamento ideológico. No limite, é a defesa do próprio Deus. Então, você que discorda dessa visão política está discordando de Deus. Você que não se comporta desse jeito, não é só uma diferença, é um pecado mortal. Ao apontar saídas para o enfrentamento ao extremismo, Henrique Vieira argumentou que a postura antirreligiosa ou preconceituosa contra a fé são equívocos táticos e analíticos. Para ele, a religiosidade faz parte da mística, da cultura e do cotidiano da classe trabalhadora brasileira. O deputado Henrique Vieira explica. Portanto, não é ter uma aversão religiosa, é colocar a experiência religiosa dentro de um ambiente plural, de um ambiente laico. Defender o Estado laico é proteger a democracia. Defender o Estado laico é proteger a liberdade religiosa. Defender o Estado laico é impedir que uma experiência religiosa tenha vantagem e privilégio sobre outras experiências religiosas. Defender o Estado laico é enfrentar o racismo religioso, porque são as religiões afro-brasileiras as mais perseguidas e hostilizadas em nosso país. Portanto, nem basta falar em intolerância, é preciso falar em racismo religioso, porque tem uma seletividade direcionada para as experiências negras, indígenas, afro-brasileiras. O Estado laico, portanto, não é a negação do afeto religioso, mas é o Estado dizendo, eu não tenho uma religião, eu zelo por um ambiente em que a fé pode se expressar, a não crença religiosa pode se expressar. O que nós precisamos é criar uma arena do comum, uma arena do público, uma arena do comunitário, uma arena onde a crença religiosa pode se expressar e a não crença também. Assista a transmissão completa da live com o deputado Henrique Vieira no canal do Adurne Sindicato no YouTube. Rebeca Oliveira para o Jornal da Educação. Direitos do professor e da professora. E a defesa dos direitos também mobilizou aposentados e pensionistas do serviço público em Brasília. O Proifes Federação participou do 20º Encontro Nacional de Aposentados e Pensionistas, realizado sob o tema Pelo Fim do Confisco. A mobilização reuniu representantes de entidades de servidores públicos para reforçar a pressão sobre o Congresso Nacional em torno da contribuição previdenciária cobrada de aposentados e pensionistas. Uma das principais frentes de atuação das entidades é a defesa do avanço das propostas de emenda à Constituição que tratam da redução gradual dessa contribuição. Nos últimos anos, o Proifes tem participado das articulações realizadas em conjunto com o Movimento Nacional dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, o MOSAP. A reivindicação é que o Congresso avance na discussão de uma mudança considerada histórica pelas entidades, especialmente para quem, mesmo depois da aposentadoria, continua tendo parte dos proventos comprometida com a contribuição previdenciária. Para o movimento, a questão precisa ser observada não apenas pelo aspecto financeiro, mas também como uma pauta de valorização e reconhecimento a servidores que dedicaram décadas ao serviço público. O encontro também serviu para ampliar o diálogo com parlamentares e reforçar a necessidade de inclusão da matéria na agenda política do Congresso Nacional. Agenda da Educação. Debater temas da psicologia educacional que atravessam a prática, utilizando como metodologia o Cine-Debate, movimento de assistir a um filme e debater depois. A professora Rossana Pinheiro comenta a proposta. O Cine-Debate em Psicologia Educacional é uma ação de extensão do Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação da UFRN, aqui no Campus Central, que propõe utilizar o cinema como ponto de partida para discutir temas que atravessam a prática pedagógica e os processos de formação humana. A ideia surgiu justamente da compreensão de que o cinema pode nos ajudar a pensar sobre situações, relações, experiências que fazem parte do cotidiano da educação.
Então, mais do que simplesmente assistir a um filme, a proposta é criar um espaço de conversa e de reflexão a partir daquilo que o filme nos provoca. Ao longo do projeto, teremos 3 sessões de cinema, cada uma delas será seguida por um debate. Vamos trabalhar com 3 filmes bastante diferentes entre si. O Filho de Mil Homens, no dia 2 de setembro, O Último Azul, no dia 8 de outubro, e Monster, no dia 12 de novembro. Depois da exibição de cada filme, a gente vai ter um momento de debate mediado por mim, e esses debates vão buscar justamente estabelecer relações entre as questões apresentadas pelos filmes e aquelas que também suscitarem, né, da audiência, entre os espectadores, e temas que são importantes para pensarmos a educação e a prática pedagógica sempre à luz de uma psicologia educacional. Entre esses temas estão, por exemplo, a subjetividade, a identidade, o desenvolvimento humano, a diversidade, o preconceito, a inclusão. Então, são questões que estão presentes nas relações humanas e que, portanto, também estão presentes nos espaços educativos, né? A ação é especialmente voltada para os professores da educação básica, mas a gente abriu também para os estudantes das licenciaturas, né, que a gente entende que esse processo de formação inicial, ele também é importante nesse movimento extensionista. Mas, de maneira geral, é uma atividade mesmo aberta para quem tem interesse em discutir educação, em discutir relações humanas, em discutir como que essas relações, como que esses temas, né, eles atravessam os processos educativos. Nós também queremos, que é sempre uma motivação de uma ação de extensão, aproximar a universidade da comunidade, e o cinema aparece justamente como uma possibilidade de fazer essa aproximação por meio de uma linguagem que permite aí diferentes formas de olhar, interpretar e de conversar com a realidade, né? O projeto, ele tem essas 3 sessões de cinema, mas no final a gente vai ter um encerramento no dia 7 de dezembro, que vai ser uma roda de conversa, e aí sim, né, intitulada Cinema e Formação Docente, que a gente vai tentar aí reunir professores colaboradores do projeto para ampliar a discussão sobre as possibilidades desse cinema no processo de formação inicial e continuada de professores. As inscrições vão estar abertas no SIGA e as atividades elas serão todas realizadas no auditório do Centro de Educação da UFRN. Então, a proposta do Cine Debate é essa, né? Criar um espaço de encontro, de diálogo e de reflexão coletiva, tendo o cinema, na verdade, né, ele como grande mediador para pensarmos questões que estão presentes na educação contemporânea e, particularmente, nesse lugar que a gente falou de atravessamentos da prática pedagógica. Educação em pauta. Quem já está dentro da universidade também precisa ter oportunidades permanentes de aprendizagem e aperfeiçoamento. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte está oferecendo novas ações de desenvolvimento neste mês de agosto. As oportunidades são voltadas a docentes e técnicos administrativos, com opções que também podem ser aproveitadas nas trilhas de capacitação de servidores em estágio probatório. Os cursos são oferecidos nos formatos presencial, remoto e autoinstrucional, inclusive por meio da plataforma AvaProgesp. A programação contempla diferentes áreas do conhecimento e necessidades do cotidiano profissional. Um dos cursos discute reflexões e práticas para a inclusão da pessoa com deficiência dentro da proposta de construção de uma UFRN mais inclusiva. Outras formações abordam planejamento da vida pessoal e profissional, tipos de aprendizagem e métodos de avaliação, além de estratégias e práticas educacionais para estudantes com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Também estão entre os temas as competências socioprofissionais no ambiente de trabalho, os sistemas integrados da UFRN e o reconhecimento de saberes e competências dos técnicos administrativos em educação.
Nesse último caso, a formação aborda os conceitos, a elaboração do memorial e a submissão do processo. As inscrições são realizadas pelo Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, o SIG-RH. O servidor deve acessar o menu Servidor, Capacitação, Inscrições e depois realizar a inscrição. A Divisão de Capacitação e Educação Profissional também está disponível para orientar os interessados. Jornal da Educação. Extra Classe. E para os professores da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, informação também é uma ferramenta importante para a defesa de direitos e para a compreensão da própria carreira. A cartilha digital EBTT reúne em um único material orientações e informações de interesse dos docentes. O material também funciona como uma ferramenta de consulta, permitindo que dúvidas frequentes possam ser esclarecidas de forma mais simples e direta. Você já conhece a mais nova cartilha digital do Adurni Sindicato? É o documento EBTT na UFRN. Quem somos? Um material que reúne informações sobre a trajetória, a estrutura e os demais desafios da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico no ambiente da UFRN e da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A publicação contextualiza a criação da carreira, destaca conquistas históricas, como a isonomia com o magistério superior e o reconhecimento de saberes e competências. E ainda mostra a presença dos docentes do EBTT nas escolas técnicas vinculadas, colégios de aplicação, unidades de educação infantil, institutos federais e demais instituições da rede. Além de ser um registro histórico, essa cartilha também busca fortalecer o conhecimento sobre a carreira e construir para o reconhecimento do papel estratégico do EBTT na formação humana, científica e tecnológica do país. Você pode conferir a cartilha EBTT na UFRN Quem Somos na íntegra em www.adurni.org.br e nas nossas redes sociais em @adurnisindicato. E atenção, docente sindicalizado, criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurni Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurni Sindicato ou do escritório Amunemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 99119 6461 no WhatsApp. Depois do intervalo, a Adurni Sindicato realiza mais uma edição do projeto Um Livro, um Autor. Cartilha Digital da Saúde Docente reforça a importância de prevenir o adoecimento e cuidar de quem ensina. E no Seridó, concurso literário da UFRN transforma memória, cultura e paisagem em contos. A gente volta com os destaques logo depois do intervalo. Não saia daí. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação.
Seguimos com o Jornal da Educação, abrindo espaço para a cultura, para os livros e para uma experiência que mostra que a vida sindical também pode ser um lugar de encontro, convivência e troca de conhecimento. O Adurni Sindicato realiza no dia 20 de agosto mais uma edição do projeto Um Livro, um Autor. A iniciativa cria um espaço para aproximar escritores e leitores, estimulando o contato direto entre público, a obra e quem escreveu. A proposta é fazer com que o livro seja o ponto de partida para uma conversa mais ampla. O encontro permite discutir o processo de criação, as referências do autor, as ideias presentes na obra e as questões que a leitura pode despertar. A nova edição será realizada no dia 20 de agosto e quem conta mais detalhes sobre o encontro e aproveita para convidar professores e professoras para participarem é a professora Gilvânia Pontes. No próximo dia 20 de agosto, às 15 horas, na sede do Adurni Sindicato, participarei de mais uma edição do livro Um Autor para apresentar ao público duas produções significativas para o campo da arte e educação e do ensino das artes, nas quais eu colaborei como autora de capítulos. Refiro-me aos livros Artes Visuais na Educação Infantil, a partir da abordagem triangular, e o livro Leituras Audiovisuais na Educação, Produção de Sentidos em Interação. Ambos os livros foram organizados por pesquisadoras que são referência no campo da arte, educação e ensino das artes no Brasil e na América Latina. A Ana May Barbosa e a Analice Dutra Pilar. O convite feito a mim para colaborar nessas produções decorre da minha inserção nesse campo de conhecimento como pesquisadora e como professora da educação infantil desde a década de 1990. No livro Artes Visuais na Educação Infantil, a partir da abordagem triangular, assino o capítulo O Meu Traço Brinca com o Seu, Experiências Estéticas e Interações e Desenho na Educação Infantil. Esse capítulo é fruto de uma pesquisa sobre os organizadores do ensino de artes visuais na educação infantil, coordenada por mim e desenvolvida no Núcleo de Educação da Infância da UFRN, no NEICAP UFRN. Tal pesquisa estava vinculada ao Grupo de Pesquisa Arte e Infância da UFRN. No livro Leituras Audiovisuais na Educação, Produção de Sentidos e Interação, escrevi o capítulo Dispersões ou Pausas para Ressignificar Nossas Relações Cotidianas, uma leitura de Alick. Trata-se da reflexão sobre um dos vídeos analisados no projeto de pesquisa Micronarrativas Audiovisuais, Fragmentos do Cotidiano e seus efeitos de sentido para a educação. Essa pesquisa foi coordenada pela professora Analice Dutra Pilar e na qual eu atuei como pesquisadora colaboradora. Esse projeto está vinculado ao Grupo de Pesquisa em Educação e Arte, o GEARTE-URGS, do qual sou membro há 17 anos. Jornal da Educação. Extra Classe. E entre um compromisso e outro, entre a sala de aula, a pesquisa, as reuniões, a extensão e as responsabilidades administrativas, existe uma pessoa que também precisa ser cuidada, o professor. A cartilha digital da saúde docente foi pensada justamente para colocar essa questão no centro das atenções. Ei, docente, sabia que o Adurni Sindicato agora conta com uma cartilha digital da saúde pensada para você? Isso mesmo, o documento está disponível no endereço eletrônico www.adurni.org.br na parte superior do site. O material é produzido por alguns diretores da entidade em conjunto com demais especialistas da UFRN. A cartilha tem caráter didático, informativo e reflexivo, desenvolvido com o objetivo de apoiar o professor e a professora nas questões que envolvem uma vida mais saudável e equilibrada. Nela abordamos as seguintes temáticas: ergonomia, saúde mental, saúde bucal, sono e vacinação e exames periódicos. Acesse a cartilha digital da saúde docente e compartilhe com um colega. E o nosso último destaque de hoje nos leva ao Seridó, na região de paisagens marcantes, tradições fortes e histórias que passam de uma geração para outra. Agora, parte dessas memórias podem ganhar as páginas de um livro. O Clube de Leitura da Escola Multicamp de Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte está com inscrições abertas para a segunda chamada literária Histórias do Sertão Seridoense.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 30 de setembro. A iniciativa é destinada a adultos naturais da região do Seridó, no Rio Grande do Norte ou na Paraíba, e também a quem possua histórico de residência na região. Cada participante poderá inscrever um conto autoral, ficcional ou baseado em fatos reais. As histórias podem abordar memórias, tradições, personagens, costumes e paisagens do sertão seridoense. Os textos serão analisados por uma comissão julgadora que vai considerar critérios como originalidade, clareza, qualidade literária e respeito aos direitos humanos. Não haverá ranqueamento dos participantes. Os contos devem ter no máximo 5 páginas e precisam ser totalmente originais. O regulamento proíbe plágio, o uso de inteligência artificial na elaboração dos textos, além de conteúdos discriminatórios ou com discurso de ódio. Os contos selecionados vão integrar um e-book comemorativo e seus autores receberão certificado digital de publicação. Os demais participantes também receberão certificado. As inscrições são feitas por formulário online. E a proposta tem um significado que vai além de um concurso literário. É um convite para que o Seridó seja contado por quem conhece suas ruas, seus sítios, seus personagens, seus silêncios e suas histórias. Porque preservar a memória de uma região também é escrevê-la, para que aquilo que vive na lembrança de uma geração possa chegar às gerações seguintes. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta! A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.